aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de silêncio e no íntimo do coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio para que compreendamos bem essa palavra. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos caminhando para o final do ano já. Agora, a partir de domingo que vem, nós vamos tomar os textos bíblicos e depois já a celebração de finados, a festa de todos os santos, nós vamos para o fechamento do Evangelho de Marcos. Esse ano todo nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. O Evangelho é curto, são 16 capítulos. E hoje nós estamos no final do capítulo 10. Se você estiver acompanhando a meditação e a leitura desse Evangelho e chegar em sua casa, você vai ver uma coisa muito curiosa. Essa cena de hoje, ela é a última cena do Evangelho que acontece antes de Jesus entrar pela última vez em Jerusalém para a Semana Santa, para depois o desfecho, sua paixão, morte e ressurreição. Jesus a vida inteira foi a Jerusalém, subia a Jerusalém. Jesus durante 3 anos, desde que foi batizado, todos os 3 anos foi com os discípulos a Jerusalém. Mas no final desse 3º ano, ele fez uma convocação mais firme. E na viagem para Jerusalém, ele contou 3 vezes que chegando em Jerusalém, ele iria sofrer, ser rejeitado, ser perseguido, ser preso, torturado e morto na cruz e ressuscitaria. Essa 3ª viagem, ela tem sido uma viagem tensa. Acompanhe comigo. Você imagina Jesus vindo
do interiorzão da Galileia, do país de Israel, com essa multidão de gente, com os apóstolos, os discípulos. Aí, avisa 3 vezes que ele vai entrar pela última vez em Jerusalém, vai sofrer, vai morrer. No caminho, tem um ponto decisivo, que é o de hoje. Tome lá comigo, número 9 do seu folheto. Marcos 10, 46 e 52. Naquele tempo, leia comigo toda a igreja. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Para lá. É rota de quem vem da Galileia e vai para Jerusalém. É rota, é caminho, é passar em Jericó. Jericó é uma cidade que está na planície no nível do Rio Jordão, lá embaixo. A última cidade, ela está aqui. Você toma o caminho de subida para as montanhas e vai para Jerusalém. Você tinha outras alternativas de caminho. Você vem lá do interior do país de Israel, com Jesus marchando. Chegando aqui, você poderia ir embora lá para a banda do Egito, ou do Kuwait, do Iraque. Você poderia atravessar as montanhas, ir para o Oriente, da Cisjordânia. Ou você poderia voltar atrás, ou você subiria a montanha com Jesus. Esse texto de hoje, ele acontece na encruzilhada, na última encruzilhada antes de chegar em Jerusalém. Esse texto, ele é tão importante para o Evangelho, que muitos estudiosos pensam que o Evangelho foi escrito e depois percebeu que tinha algo tão forte nessa etapa da vida de Jesus, que escreveram essa parte que a gente toma agora. Vamos lá? Leiamos. Jesus então sai de Jericó, junto com os discípulos, seus discípulos e uma grande multidão. Contrastando com essa grande multidão, a gente lê juntos: o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. É uma cena que contrasta a grandiosidade do movimento de Jesus com os apóstolos, os discípulos, a multidão, a encruzilhada, e na beira do caminho uma pessoa que é o quê? Cego, mendigo e sentado à beira do caminho. Contrasta com esse grande evento. Aí ocorre o encontro da multidão, os discípulos, Jesus com esse ceguinho. Para quem dá catequese, mas para vocês pais, se vocês têm vontade de entender Bíblia e aprender a ensinar Bíblia para a meninada, eu fiz um esquema que deixo na secretaria depois, se vocês podem procurar lá, mas particularmente para as catequistas, um esquema onde eu anotei 10 passos para uma vida em Cristo. O que vai acontecer agora no correr dessas cenas, vocês grudem o olhar, porque é recheado de 10 passos, 10 atitudes, 10 acontecimentos que devem ocorrer para que você tenha uma vida em Cristo, uma vida com Ele, uma vida nele. Vamos ver? Tome lá. Versículo 47. Então, o contraste. A encruzilhada, Jesus com a multidão e os discípulos o seguindo à beira do caminho. Versículo 47. Toda a igreja leia comigo. Quando ouviu dizer
que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Para lá. Aqui tem já 3 passos. Então, o cego sentado à beira do caminho, mendigando. Todo mundo passava por ele, era à beira do caminho. O povo fazia penitência em romaria, indo para Jerusalém, subindo a montanha. O cego ficava na beira do caminho porque o povo passava e jogava moeda, jogava a esmola. As pessoas continuavam a vida delas, avançavam na vida, mas o cego ficava lá. Dessa vez ocorre uma coisa. O cego, versículo 47, o cego ouviu dizer que Jesus estava passando. Repita comigo, toda a igreja, bem acordados. Para que eu tenha, igreja reage, para que eu tenha uma vida em Cristo, eu preciso ouvir a igreja anunciar Jesus. Primeiro passo para uma vida em Cristo é, como cego, ouvir a igreja falar de Jesus. O cego ouviu dizer. Segundo passo, ele experimentou, ele sentiu arder no coração, ele fez a experiência de sentir Jesus próximo dele. Terceiro passo, ele começou a gritar, a rezar. É uma evolução, vocês vão ver que esse texto fala muito mais do que o que está dito lá. São 10 passos. Os 3 primeiros passos para que nós tenhamos uma vida em Cristo é: o primeiro, ouvir a igreja falar sobre Jesus. Ouvir a igreja significa, é mais do que simplesmente ter a Bíblia em casa, ou ficar assistindo televisão ou rádio em programas, por melhores que sejam, mas ouvir a igreja falar de Jesus. Ouvir. A fé vem pelo ouvido. O segundo passo é: não basta eu vir para a igreja, sentar no banco e ficar ouvindo falar sobre Jesus. Eu preciso sentir, experimentar que Ele está perto de mim. Fazer essa experiência, mais forte que a minha cegueira, mais forte que meu sofrimento, mais forte que as minhas tribulações, mais forte que a minha mendicância, que a minha miséria, que a minha tragédia. Tenho que escutar alguma coisa que mexa dentro de mim, que arda, que me provoque. Eu preciso reagir. Experimentar Jesus perto de mim. O terceiro passo, começar a falar com Ele. Ainda que desembestadamente, ainda que gritando: opa, opa. Até hoje eu estou nessa aqui, cego, mendigo, na beira do caminho. Eu quero fazer parte desse caminho, eu quero sair dessa. Eu quero ser curado da minha cegueira, eu quero ter uma vida nova. Portanto, comece a falar com Jesus, grite. O quarto passo, versículo 48, leia comigo. Vai começar a ficar tenso agora. O quarto passo é muito tenso. Leia. Muitos... desculpe. O que é que o cego rezava? Toda a igreja? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Lá em cima falou que o cego ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando. O cego, quando sente Jesus perto dele, ele não diz Jesus Nazareno, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi
é o mais alto título dado ao Messias esperado no Antigo Testamento. O ceguinho, ele é ceguinho, mas ele não é trouxa não, ele é esperto. Embora ele esteja no caminho, vivendo do resto dos outros, ele sempre escutou que esse Messias, que agora sobe para Jerusalém, que agora vai consumar sua vida na cruz, vai dar sua vida, esse ceguinho, ele tem o ouvido atento numa espera enorme que um dia esse sofrimento dele cessa. E ele reza a esperança de Israel: filho de Davi, tem piedade de mim. Quando ele reza, como um judeu piedosíssimo, como um judeu que tinha todas a formação e convicção de fé, versículo 48, toda a igreja, bem acordados, leia: muitos o repreendiam para que se calasse. Brada a igreja: mas ele gritava mais ainda. Mas ele gritava mais ainda. O que ele gritava? Filho de Davi, tem piedade de mim. Eu tenho certeza que se você tivesse cego, mendigo na beira do caminho, você gritaria mais forte. O que ele gritava? Filho de Davi, tem piedade de mim. Repita comigo, primeiro passo. Repita comigo, primeiro passo. Primeiro passo. Ouvir a igreja. Ouvir a igreja. Falar de Jesus. Falar de Jesus. Segundo passo. Segundo passo. Experimentar. Experimentar. Jesus está próximo. Jesus está próximo. Terceiro passo. Terceiro passo. Para ter uma vida em Cristo. Para ter uma vida Gritar. em Cristo. Gritar. Rezar. Rezar. Suplicar. Suplicar. Quarto passo. Quarto passo. Enfrentar os obstáculos. Enfrentar os obstáculos. E gritar mais forte ainda. E gritar mais E forte rezar ainda. mais forte ainda. E rezar mais forte ainda. Note uma coisa: que a mesma igreja que falou para o ceguinho agora mesmo, gritava e proclamava: Jesus, o Messias, o Nazareno está vindo, proclamava isso, ele cura, ele liberta, ele salva. Agora o ceguinho está lá entusiasmado, gritando e rezando. Ele fala: cala a boca, diacho, você está perturbando a reza, você está perturbando a procissão, fica calado, cala a boca aí, é solene essa reza, essa procissão, fica calado, ceguinho. Na mesma igreja que tem gente que anuncia Jesus, tem gente que tenta calar você falando com Jesus. Está claro? Para que você não corra duas besteiras na vida. Primeiro, é de achar que a igreja não tem erro nenhum. E o segundo, é quando descobrir os defeitos da igreja, abandonar a igreja por causa dos defeitos dela. Então, o cego, quando os membros da comunidade da igreja repreendem, ele tenta calá-lo, o que ele faz? Reage. O que ele faz? Grita mais forte ainda. Tem gente que vem para a igreja, o calor é capaz de capotar a pessoa, ele não dá conta de vencer o calor e não fala com Jesus mais forte ainda, porque está fazendo calor. Tem gente que não vem para a igreja porque choveu. Tem gente que vem para a igreja e não consegue falar com Jesus porque está fazendo frio. Tem gente que vem para a igreja e não consegue falar com Jesus porque o celular, o relógio não deixa. Tem gente que vem para a igreja e não consegue falar com Jesus porque a cabeça não desliga. Os problemas, as distrações estão o tempo inteiro. Pararam. A pessoa não ouve a igreja falar de Jesus. A pessoa não experimenta Jesus perto. A pessoa não fala com Jesus. E assim que aparecem os obstáculos, ela não aumenta o esforço dela para falar com Jesus, ela cai junto com os obstáculos. Tem gente, repito, que corre dois graves riscos na vida.
O primeiro é de achar que tem uma visão ingênua da igreja, que na igreja não tem erro nenhum, pecado nenhum, fraqueza nenhuma. Outros é achar que porque tem fraqueza, tem erro ou pecado, não compensa ficar aqui. Pegue a segunda leitura comigo, da carta aos Hebreus, para você trabalhar sua compreensão sobre a igreja, para você trabalhar sua convicção importantíssima. Os crentes falam assim: irmão, só Jesus salva, Jesus é o único caminho que leva ao Pai, ninguém alcança a salvação senão Jesus. Você vai dizer para os crentes assim: irmão, você está certo, mas só a metade. Só Jesus leva ao Pai, mas só a igreja leva a Jesus. Está claro? Está claro? Você pode fazer a lista das misérias e pecados da igreja, elas nunca tornarão a ponte, porque a ponte tem rachadura, tem trincado, tem pau velho, tem ferro enferrujado, tem cimento quebrado. A ponte continua sendo ponte e garante que você atravesse e vá a Jesus. Pega a segunda leitura, carta aos Hebreus, para você melhorar a sua ideia sobre a igreja, sobre padre, sobre membros da igreja. Leia: todo sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o conceito de todos os sacerdotes que exercem a função na igreja primitiva e hoje também. Todo sumo sacerdote, leia, é tirado do meio dos homens e instruído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Para lá. O sacerdote é tirado do meio dos homens. Eu vivia normalmente numa família, tirado do meio dos homens, instruído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Agora, eu como sacerdote, estou aqui para, leia, oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Eu como sacerdote tenho que saber, versículo 2, o sacerdote sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo, eu mesmo, está cercado de fraqueza. Não estou aqui porque sou santo, eu também estou cercado de fraqueza. Essa túnica, essa estola, os títulos que eu tenho, não diminuem em nada a debilidade humana do Antônio. Eu estou cercado de fraqueza, os ministros estão cercados de fraqueza, os cantores e tocadores e acólitos estamos cercados de fraqueza. Por que nós estamos cercados de fraqueza? Versículo 3: por isso deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Daqui um pouco, olhe para cá, olhe para cá. Não deixa o calor te distrair, não. Olhe para cá. Cá, rapidinho. Daqui a pouco, eu vou, depois da mesa preparada aqui, eu vou fazer um rito público na frente da igreja. Em todas as missas que os padres da igreja celebram, antes de ter o sacrifício aqui oferecido no altar, o sacerdote se aproxima da bacia com água, vem aqui, porque vocês ficam aqui escondidos. O sacerdote chega diante dessa bacia com água, fica assim. Eu inclino lá diante do altar e digo: de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos de tal forma que possamos oferecer um sacrifício vivo que vos agrade. Depois eu me dirijo para a bacia com água e na frente da igreja eu professo minha condição de pecador, lavando minha mão e dizendo: lavai-me, Senhor, de minhas culpas e purificai-me dos meus pecados. Isso quer dizer, a igreja quando põe nós padres para fazer isso,
É também para educar a igreja, não ter expectativas com relação a nós e não tornar a nossa fé dependendo de um homem certinho. O sacerdote oferece sacrifício pelos próprios pecados, como pelos pecados de todo o povo. Volto ao Evangelho. Por isso o ceguinho, quando vê a igreja errando, a mesma igreja que falou que Jesus estava vindo, agora tenta repreendê-lo. Leia de novo comigo o versículo 49. Desculpe, 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Para lá. Primeiro passo para ter uma vida em Cristo: ouvir a igreja falar de Jesus. Repita: ouvir a igreja falar de Jesus. Segundo passo: sentir-me próximo de Jesus. Segundo passo: sentir-me próximo de Jesus. Terceiro passo: gritar, rezar, suplicar. Terceiro passo: gritar, rezar, suplicar. Quarto passo: enfrentar os obstáculos e rezar mais ainda. Enfrentar os obstáculos e rezar mais ainda. Eu celebrava numa comunidadezinha lá em Aparecida de Goiânia, que era pequenininha. Então, ao invés de ler as intenções, tinha um momento na hora do oremos, antes do oremos, que eu falava assim: quem tem alguma intenção aí, quer apresentar? Tinha uma senhora, uma velhinha muito simpática, que ela rezava desse jeito, todas as missas, durante anos ela falava a mesma coisa: vamos rezar, pedindo a Deus para Ele converter nós e dar paz e saúde para nós, porque se as coisas piorou, é porque nós não rezou. Repita comigo: se piorou, é porque a gente não rezou. Se melhorou, é porque a gente rezou. Então, quando os obstáculos aparecerem, quando na igreja aparecer coisa feia que te deixa triste, ao invés de embuchar, emburrar, fazer um narigão, romper com a igreja, abandonar a sua fé, aumente seu grito. Intensifique sua vida de oração, reze mais ainda. Mas não caia na besteira de querer chegar a Jesus sem a igreja. Você vai dar com os burros na água. A igreja é uma instituição divina. É Cristo que fundou a igreja para dar-nos a possibilidade de chegar a Ele de forma segura, apesar da fraqueza dos membros da igreja, e não a fraqueza da igreja. Quinto passo, agora é bonito. Versículo 49. Quando a igreja repreendia o mendigo, mandando ele calar, e ele gritava mais ainda, aí acontece uma coisa extraordinária. Versículo 49. Não deixe o calor ser mais forte em você que o desejo de dar esse passo. Quinto degrau para chegar perto de Jesus. Versículo 49. Então Jesus parou e disse: para lá, para lá. Quinto passo. Minha oração chegou até Jesus. Minha oração faz Jesus parar de fazer o que Ele está fazendo para me ouvir e me atender. Primeiro passo: ouvir a igreja anunciar Jesus. Segundo passo: experimentar Jesus próximo de mim. Terceiro passo: gritar, rezar, suplicar. Quarto passo: enfrentar os obstáculos e rezar mais ainda. Quinto passo: confiar que a minha oração chega até Jesus. Minha oração faz Jesus parar a viagem. Você acredita nisso? Levante a sua mão direita para o céu. Diga comigo: Jesus,
apesar de toda a minha fraqueza, apesar de toda a minha fraqueza, eu te peço, aumenta a minha confiança, aumenta a minha confiança, para que eu possa experimentar a certeza de que a minha oração chega ao coração do Senhor. Minha oração vai fazer o Senhor parar tudo e me ouvir. Você acredita nisso? Acredito. Hã? Então lasca uma salva de palmas para Jesus. Ó, sexto passo. Ainda no versículo 49, diz assim: então Jesus parou e disse, leia, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, brada a igreja, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Um detalhe bacana, a mesma igreja, na mesma igreja que tinha gente agora mesmo mandando o ceguinho calar, Jesus de repente para e manda nessa igreja e fala, chamai-o. A igreja que estava pensando que mandava no ceguinho, agora é Jesus que manda na igreja e diz, chamai-o. E a igreja que estava mandando ele calar, começa a bajulá-lo diante de Jesus, dizer, coragem, levanta, Jesus te chama. Sexto passo, repita comigo. Sexto passo. Jesus manda na igreja. Manda na vida do cego. Manda na minha vida. Manda mesmo? Hã? Quando Jesus fala assim, chamai-o, eles chamaram e disseram, coragem. Jesus, ao ouvir a oração do cego, parou, voltou-se para a igreja e fala, chama ele lá. Jesus toma o comando, manda na igreja e manda na vida do cego. Se você se sente membro da igreja, deixe Jesus mandar em você. Se você se sente hoje um cego na beira do caminho precisando de cura, deixe Jesus mandar em você. Permita a igreja chegar em você e dizer, coragem, levanta, Jesus te chama. Não fica assim, ai, mas essa igreja eu estou magoado demais com ela, porque este dia eu precisei da igreja para rezar uma missa, para fazer um batizado, para fazer não sei o que, esse padre foi grosso comigo, esse irmão foi estúpido comigo, aconteceu não sei o que na igreja. Não fica nessa não, sai dessa. Esse ceguinho podia emburrar e falar, eu estou magoado com vocês dessa comunidade, não quero nem ouvir falar no vocês, cambada de gente falsa. O ceguinho está doidinho para deixar de ser cego e deixar de ser mendigo. Ele diz, eu preciso estar com Jesus, e eu conto com o que Jesus pôr no caminho, até com essa igreja cheia de gente custosa, mas eu preciso chegar até Jesus, e eu dependo dessa igreja também. Está claro? Está claro? Então não arrisque ficar com os defeitos da igreja, encher-se de ressentimento com a igreja e emburrar na estaca do seu ponto de ficar pedindo esmola. Sai dessa, tá claro? Gente, o que eu conheço de católico que não cresce mais na vida, porque sabe tudo quanto é defeito de padre, mas não sabe deixar a igreja conduzir a ele para Jesus, não está escrito. Mas é muito, dá para encher caminhão. Católico, de missa todo dia, de missa todo domingo, mas com o coração travado. Nessa igreja aí, nesse padre aí, nem vem, nessa freira aí, nem vem. Está na igreja, mas não experimenta ser transformado, porque não se permite ser.
ajudado pela igreja, para ser levado até Jesus. Primeiro passo, ouvir a igreja anunciar Jesus. Segundo passo, experimentar Jesus próximo de mim. Terceiro passo, gritar, rezar, suplicar. Quarto passo, enfrentar os obstáculos e gritar mais ainda. Quinto passo, confiar que a minha oração chegou ao coração de Jesus. Sexto passo, deixar Jesus mandar na igreja e mandar na minha vida. Sétimo passo, versículo 50, tome lá comigo. Agora vem a cena dramática. Esse esquema que eu estou fazendo com vocês não é meu não, isso é antiquíssimo da igreja. O sétimo passo na Bíblia, o 7 na Bíblia é símbolo da perfeição. E não é à toa que o sétimo passo, ou o sétimo degrau para uma vida em Cristo, é agora o passo, o degrau decisivo. Leia comigo o versículo 50. O cego faz 3 coisas agora. Leia. O cego, primeiro, jogou o nem igreja reage, porque o trem agora é que vai pegar. O cego, primeiro, jogou o manto. Segundo, Deu um pulo. Terceiro, E foi até Jesus. Isso aqui é o ponto decisivo. O cego primeiro fez o quê? Jogou o manto. O que significa jogar o manto? Vou fazer uma extravagância. Olhe para cá. Estou aqui pedindo esmola na beira do caminho, para ajudar as crianças a entenderem essa cena. O manto para o cego, o manto é 2 coisas. O manto é a casa do cego, porque ele é um mendigo, não tem casa, nem família, nem nada. Por ser cego, ele não podia nem morar dentro de uma casa de família, porque era considerada cegueira um castigo ou coisa do capeta, então nem dentro de casa ele ficava. Então, o manto era a casa dele e, olhe para cá, era a ferramenta de trabalho dele. As pessoas acreditavam no seguinte, que se fosse dar uma esmola para ele, entregasse na mão dele e encostasse nele, as pessoas ficavam contaminadas com o capeta, com a praga ou com o castigo que estava nele. Então o manto era o lugar onde ele abria e as pessoas passavam e jogavam a esmola. Cego geralmente é muito sensível na audição e no tato. Eles pegam uma moedinha e falam, isso aqui é 5 centavos, isso aqui é 10 centavos, tranquilo, não é? Cego é esperto, porque desenvolvem outros sentidos. Então, o manto, ele sentia as coisas caindo no manto, era a esmola, era a ferramenta de trabalho dele e a casa dele. Quando a igreja fala para o ceguinho, coragem, levanta, Jesus te chama, primeira coisa que ele faz é, qual é? Ele joga a ferramenta de trabalho dele fora. Posso pegar pesado? Eu não, o evangelho pode pegar pesado com você? Mas é muito, pode? Crianças, depois vocês brinquem, crianças. Presta atenção no que vem agora. Sabe o que significa jogar o manto? Jogar o manto significa exatamente romper com uma vida de mendigo, de viver de migalha dos outros. O que eu conheço de cristãos, de gente que vive na igreja, que vem na igreja não para se libertar da mendicância, mas para pedir para o padre jogar uma água benta para abençoar, para o manto ficar abençoado e render a esmola, não está escrito.
Vocês estão rindo, é sério? Tem gente que vem aqui para pedir para o padre benzer o manto para dar sorte e aumentar a esmola. Outros vêm aqui, esfregam o manto em Nossa Senhora Auxiliadora para aumentar a esmola. Essa esmola pode ser um salário melhor, pode ser um emprego na prefeitura sem ser qualificado para nada. Essa esmola pode ser que o meu marido me dê atenção para mim, minha esposa, meus filhos, me dê uma migalhinha de carinho. Essa esmola tem muito tipo de esmola, não é? Tem muita gente que vai na igreja para pedir bênção de Deus para o manto, e não tem coragem de jogar o manto fora, não. Quer viver de esmola. Tem muita gente que vem na igreja, que vive na igreja, que reza todo dia, e a única coisa que pede é: Senhor, abençoa meu manto. E Jesus quer tirar você dessa. Jogue o manto da sua mendicância fora. Seja mendicância material, espiritual, afetiva, psicológica, entendido? Você sabe quais são as suas misérias. Joga o manto fora. Qual a segunda coisa que o ceguinho faz? Dá um pulo. O que significa o cego dar um pulo? O cego dar o pulo significa, ele está aqui pedindo esmola. Aqui é o toquinho dele, que se alguém chegar aqui, ele mata. Vocês já viram que pedidor de esmola, eles defendem o ponto deles? Olha, de vez em quando, aqui no Canedo, tem uns pedidores de ajuda de estacionamento ali no shopping, que eles brigam entre eles na faca. Saqueia, porque esse ponto aqui é meu. Quando o ceguinho joga o manto fora, dá um pulo, significa: esse ponto eu passo para frente. Eu queria pedir para você hoje: passe o seu ponto para frente hoje. Não fica mendiga e mendigo de Deus, de coisa material, de coisa espiritual, de afeto. Passa o ponto para frente hoje. Não vem pedir para Jesus abençoar o seu ponto de esmola e de mendicância, não. Passa esse ponto para frente. Qual foi a terceira atitude dele? Igreja, reage, porque agora o trem vai pegar. Foi até Jesus. O sétimo passo para você ter uma vida em Cristo, repita comigo: o sétimo passo para que eu tenha uma vida em Cristo, é romper com a vida passada, jogar o manto, dar um pulo e caminhar até Jesus. Uma coisa impressionante que me tocou nesse evangelho: Jesus vai até uma certa altura, ele não chega no cego. Ele mantém uma distância para permitir que o cego tenha uma iniciativa. Se você não tiver iniciativa, ele vai passar perto de você, vai até cair uma bênção, mas você não vai chegar, ele não vai chegar até você, ele vai ficar perto. O resto é você que vai fazer. Que jeito? Rompendo com a vida passada, na conversão, no arrependimento, na ruptura com as coisas antigas, com os castigos, com as pragas, com as doutrinas erradas, na ruptura. Se você não der um passo até Jesus, ele não vai chegar até pertinho de você, porque ele não quer tratar de você como um coitadinho, como uma coitadinha. A coisa mais triste que existe na vida de um casamento é quando a esposa ou o esposo vive como um coitadinho atrás de migalhas e de misérias de afeto, de esmolas de afeto, não é não? Oitavo passo para que você tenha uma vida em Cristo:
versículo 51. Agora é uma experiência fantástica. Toda a igreja comigo. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: brada, Mestre, que eu veja. para lá. O 8º passo é o seu encontro pessoal com Jesus. Crianças, ouvir falar sobre Jesus, sentir que Ele está perto, rezar, gritar, falar com Ele, enfrentar os obstáculos, gritar e rezar mais alto ainda, experimentar a confiança de que minha oração chega até Ele, deixar Jesus mandar em mim e mandar na igreja, romper com a vida passada, jogar o manto fora, dar um pulo, caminhar até Jesus, e caminhando até Jesus, estabelecer uma relação interpessoal, olho a olho. Ele fala comigo, Ele fala com você, você fala com Ele. Estabelece um diálogo. Ele pergunta o que você traz para Ele. Você traz sua cegueira, seus sofrimentos, e Ele acolhe o que você traz a Ele. Jesus não enfia a goela abaixo e te obriga a aguentar e a aceitar a Ele. Ele mantém essa distância por um profundo respeito a você. Não é bonito isso? Hã? Reage. Não é bonito? Então, o 8º passo é o meu encontro pessoal e o meu diálogo com Jesus. O 9º passo, versículo 52. Toda a igreja, leia bem forte. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Para lá, esse é o 9º passo. O 10º passo é o que resta ainda, mas pare lá. O 8º passo é o seu encontro pessoal e o seu diálogo com Ele. O 9º passo é, Jesus fala: vai, tua fé te curou. E no mesmo instante acontece, porque quando você fala com Jesus, Ele fala com você, o que Ele fala acontece na hora. Está claro? O milagre. O que é o milagre? O milagre é você fazer um caminho, até chegar perto de Jesus, e quando chegar bem perto dele, conversar com ele, dar o comando da sua vida para ele. A partir de agora, quando Jesus fala: vai, a partir de agora Jesus diz: rapaz, a partir de agora não é o castigo, não é a desgraça, não é tudo que todo mundo fala para você que você está nessa porque Deus quer, que seu pai pecou, sua avó pecou, você errou. Tudo que todo mundo explicava não é a fatalidade, não é a tragédia, não é o sofrimento, entendeu? Que tem a palavra última na sua vida. A partir de agora, a palavra última, decisiva na sua vida é a de Jesus: vai, você está curado. E no mesmo instante acontece. O milagre consiste em quê? Repita comigo. O 9º passo. Vamos, igreja. 9º passo. 9º passo. Vai. Vai. A cura acontece. A cura acontece. 9º passo. 9º passo. O milagre. O milagre Consiste. Jesus toma o comando da minha vida. Eu quero ver você dar conta de vencer esse calor, sua distração, seu cansaço, suas confusões todinhas, e dar conta de vencer tudo quanto é obstáculo e chegar perto de Jesus e dizer: Senhor, toma a palavra, toma o comando. Jesus, manda.
10º passo. Povo distraído, lá no finalzinho do Evangelho. Seguia Jesus pelo caminho. Seguia Jesus pelo caminho. O 10º passo. Qual é o sinal de que você foi curado por Jesus? Seguir Jesus pelo caminho. O sinal da cura qual é? Seguir Jesus. Ai, que bacana. Deu uma confusão esse 10º passo em todas as missas, vocês pegaram direitinho. Talvez eu tenha melhorado a forma de perguntar também. O 10º passo, o sinal da cura, o sinal do milagre, o sinal de que você tem uma vida em Cristo você saiu da beira do caminho, entrou no caminho, quer dizer, entrou na igreja. O livro dos Atos dos Apóstolos chama a igreja de caminho. Saiu da beira do caminho, entrou na igreja e segue Jesus pelo caminho. Portanto, o sinal da cura qual é? Fazer parte da igreja e seguir Jesus no caminho, com a igreja e como igreja. Não é bonito? Não é bonito? Depois, se vocês quiserem esse esquema, pega na secretaria a cópia, para você rezar e meditar e fazer um exercício de pedir a Jesus essa cura. Você conseguir exercitar cada degrau desse, ouvir Jesus, ouvir a igreja, experimentar Jesus perto, gritar, rezar mais forte ainda, enfrentar os obstáculos, confiar que a minha oração chega a Jesus, deixar Jesus mandar na igreja, mandar em mim, romper com a vida passada, encontro pessoal com Ele, deixar Ele tomar a palavra, vai e a cura acontece, entrar no caminho e seguir Jesus. Eu queria propor que cada um de nós agora fizesse esse caminho que o cego fez, mas fizesse esse caminho interiormente. E eu vou te ajudando. Incline a sua cabeça. Esqueça agora o calor, a distração, o cansaço. Esqueça o churrasco, a comida pesada que você comeu no almoço, o jogo que perdeu. Esqueça tudo agora. Agora é a hora do seu encontro pessoal com Jesus. Incline a sua cabeça. Vença toda distração, todo cansaço. Põe a mão no seu coração e caminhe para Jesus. Se lembre de tudo que a igreja já anunciou para você sobre Jesus, o que a igreja já te ensinou sobre Jesus. Sinta Jesus perto de você. Reze, grite, fale com Ele. E na medida que os obstáculos aparecem, seja mais forte que os obstáculos. Fale mais forte, grite mais alto, reze mais alto. Confie que a sua oração chega ao coração de Jesus. Que Jesus parou a viagem dele porque você gritou, porque você rezou a Ele. Deixe Jesus mandar na sua vida, mandar na igreja. Permita que Jesus mande a igreja cuidar de você, te levar até Ele, te dizer o que você tem que fazer. Permita. Sinta hoje a igreja dizendo para você: coragem, levanta-te, Jesus te chama. E tenha coragem de jogar o seu manto fora. Tenha coragem de dar um pulo,
de caminhar até Jesus. Tudo que fez você até hoje ser uma mendiga, um mendigo, jogue fora. Ponha-se frente a frente com Jesus, rosto a rosto com Jesus. Toque as mãos, põe sua mão no ombro de Jesus e diga: o que é que você precisa dele? Que cura é que você necessita? Cura física, cura espiritual, cura moral, psicológica, afetiva, cura material, profissional. Apresente a cura que você necessita dele. Sinta Jesus olhando para você, pondo a mão dele em você, naquilo que a palavra e a autoridade dele chega para dizer: vai, sua fé te curou. Experimente Jesus tomando o comando da sua vida. Não mais o sofrimento, não mais o pecado, não mais a tragédia, não mais os traumas do passado, os complexos, nada mais do passado, os pecados, as misérias do passado, mas Jesus tomando o comando da sua vida, o milagre acontecendo na sua vida. Fale com Ele, fique um tempo com Ele, experimente a cura que Ele te oferece agora. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Me cura, me salva, me liberta, me restaura, Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Me ajude a dar um passo em minha vida, a jogar o manto fora, a deixar de ser um mendigo, a depender das migalhas de afeto, das migalhas materiais dos outros, dos governos, das autoridades deste mundo. Não me deixe ser um escravo das migalhas, Jesus. Não me deixe ser um parasita recebendo migalhas e esmolas na beira do caminho, Jesus. Me põe no seu caminho, Jesus, na sua igreja. Jesus, filho de Davi, me perdoa, me purifica, me renova.
Toda a igreja de pé. Olhe aqui para a cruz de Jesus. Deixa o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Jesus, filho de Davi, por seu sangue derramado na cruz, por sua morte, por sua ressurreição, eu me apresento agora como aquele cego. Eu me apresento diante do Senhor e te suplico, me cura, Senhor, de tudo que o Senhor sabe que eu necessito de cura. Cura física, cura moral, espiritual, psicológica, emocional, material. Me cura, Jesus, de tudo que o Senhor sabe e eu não sei que sou enfermo. Me cura, filho de Davi. Segure as mãos erguidas. Receba de Jesus a cura. Sinta a palavra e a autoridade de Jesus tomando você, fazendo arder seu coração. Sinta a cura de Jesus operando na sua mente, na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, nas suas emoções. Põe a mão no coração e, como aquele homem, reze a Jesus agradecendo a cura. Agradeça a Jesus, louve a Jesus, glorifica o nome de Jesus que veio até perto de você e mandou a igreja acabar de levar você até Ele. Agradeça porque Ele chegou perto de você e deu a igreja para te ajudar a chegar mais perto dEle. Agradeça a Jesus. Louve a Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos, porque hoje o seu poder e a sua misericórdia alcançou cada um de nós. Teu poder alcançou cada um de nós. Queima o manto Obrigada, Jesus. que eu dependia dele. Obrigada, Senhor. Aquilo é vida passada, Jesus. Louvamos. Te Eu quero uma nova bendizemos. vida no Senhor. Glorificado seja Não me Deus. deixe ir embora hoje sem a cura, Não permita, Senhor. como aquele homem rico que foi embora triste e abatido. Eu quero ir embora feliz, curado, curada, transformado pelo Senhor. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Amém. Amém.